Me conta, vocês são muito românticas? Olá meninas, tudo bem com vocês, lindonas? Meu nome é Sônia Trindade e eu sou terapeuta de sexualidade e sou terapeuta corporal tântrica. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o mito do amor romântico. Vai ter vários vídeos desses, porque esse é um assunto que eu gosto muito de falar e que está dentro da nossa construção. Quem não segue o Pod Estilo, faça o favor de seguir a gente no YouTube e também no Spotify. Não esquece de se inscrever e acionar os sininhos. E também segue a gente lá no Instagram. Me siga como Sônia Terapeuta, Sônia Trindade Terapeuta também, tá ok? Então, voltando ao nosso assunto, e daí? Vocês são muito românticas? Me contem aqui embaixo. Como que funciona esse mito do amor romântico? Eu falo mito porque realmente é um mito essa sensação e essas relações que foram impostas pra gente. E a gente nem vai entrar em alguns processos culturais, porque não, apesar que às vezes se faz necessário, mas não é o foco do canal. Mas é muito importante a gente entender que essa questão desse amor romântico, ele vem, né, da nossa estrutura cultural que entrou dentro da nossa sociedade, né? Porque quando a gente vai estudar pré-história, a gente vê que não era tão romantizado algumas relações, né? Depois de algum certo ponto isso foi imposto enquanto sociedade. Então, as pessoas me falam, Shakespeare, né, fala sobre Romeu e Julieta, tudo e tal. Romeu e Julieta viveram 3 dias juntos, né? Então, assim, já começou bem errado, era uma história tensa. Eles não se conheciam, né, corretamente. E a gente costuma falar que, né, é uma paixão. Eles viveram uma paixão. E quando a gente está apaixonado, a gente tem que lembrar que já foi comprovado cientificamente que o nosso processo cerebral, o nosso processo cerebral é a parte do nosso cérebro que a razão, ela dá uma diminuída no funcionamento e começa a processar maiores informações da nossa amígdala, que é uma glândula que tem aqui atrás, que fica dentro do nosso cérebro. A amígdala é responsável pelas nossas emoções. Então, as nossas emoções, elas vão ser mais afloradas. Então, quem está apaixonado toma decisões com muito mais intensidade, né? E isso não vale, eu vou dar um exemplo para vocês, não é só uma questão de romance, né? Quando você compra um carro novo, você olha, é o melhor carro do mundo, é toda aquela intensidade. Então, algo que nos faz nos apaixonar, né? Quando a gente está apaixonado por algo ou por alguém, as nossas emoções ficam intensificadas em relação àquilo ou àquele ser. Então, o que acontece? Alguns estudiosos falam que a paixão, ela varia de 1 ano a 1 ano e meio para poder ela ser totalmente tranquilizada e virar amor, né? Então, o que acontece? Conselho, dica, tem que namorar. Se faz necessário esse conhecimento. E o que acontece que as pessoas às vezes não prestam atenção, né? Quando eu falo conhecimento, de autoconhecimento, eu repito isso bastante, eu estou falando de autoconhecimento dentro daquela relação. Vocês já tiveram relações que vocês falam assim, gente, eu não me reconheci. Eu era tão ciumenta com fulano, tão ciumenta com Beltrano. É um processo. Então, às vezes, dentro daquela relação, eu tenho reações significativas que não fazem parte do meu dia a dia, que não caracteriza quem eu sou, mas dentro daquela relação se faz daquela forma, né? Você não é caracterizado por algumas reações suas, você é caracterizado em relação a várias emoções e comportamentos repetitivos que tem a coisa. Às vezes uma pessoa, ela te faz sentir muito ciúme. Não sei se vocês já tiveram alguma relação na qual vocês ficaram muito enciumadas ou tiveram crises de ansiedade nervosa, a pessoa não aparecia, não mandava mensagem, tudo e tal. Dentro daquela relação, você se sentia daquela forma. E isso pode ser caracterizado dentro da relação por várias formas. Pode ser
a questão do ciúme, mas pode ser a questão de a pessoa não gerar confiança em você. Pode ser que a pessoa não te deixa não só confiança, mas segura em relação àquilo. A pessoa não tem um posicionamento correto que se tá ou não tá dentro daquela relação. E aí vai te trazer uma outra resposta. Então, quando eu falo de conhecimento, nessa questão desse mito de amor romântico, eu falo não só em relação a você conhecer o outro, mas conhecer você dentro daquela relação. Porque o amor não é só sobre o que você sente pelo outro, é sobre como esse outro te faz sentir. E eu vou repetir isso, porque isso é muito importante. O amor não é só em relação ao que você sente pelo outro, mas é em relação ao que o outro te faz sentir. Então, se eu amo perdidamente aquela pessoa, mas ela me deixa chateada, ela me deixa frustrada, ela me deixa segura, ela me deixa triste, eu preciso rever isso. Porque, meninas, quando eu falo eu te amo, existe um eu. Eu preciso existir. Eu preciso existir dentro daquele contexto. Entende? Porque eu tenho que existir para te amar. Então, se eu sou algo dentro dessa relação inexistente, eu preciso rever se eu estou existindo, se realmente acontece da minha parte esse envolto pro sentimento ou só estou vivendo a relação em relação a outra pessoa. A gente vê muito pessoas apaixonadas que casam com 3 meses. Tá errado? Não, gente, não tá errado. Só que tem que bancar isso. É isso, é simples. Tem gente que casa e que fica anos, o resto da vida casado com 3 meses? Sim. É uma pequena parte, né? A gente tem que levar em consideração isso. Não é a regra, tá? Não é a regra. E tem gente que namora 8, 10 anos e casa com 1 mês e separa. Então, a questão é, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando é que você dá o tempo de se conhecer dentro daquela relação e dar o tempo de você conhecer a outra pessoa. Conhecer o que realmente ele vai trazer para você de assertividade, de carinho. Se você é uma pessoa que gosta de carinho, você já fez aquele teste dos 5 linguagens do amor, meninas? Depois eu vou falar sobre os 5 linguagens do amor aqui com vocês. Faz o teste, ele tem na internet também. Como que você gosta? Você gosta de como que você gosta de se sentir amada? Essa pessoa faz isso? Se essa pessoa não faz isso, por qual motivo que você vai abrir mão do que você sente pelo outro? Isso é caso de terapia. Tem que ir para terapia. Se eu estou me privando de algo pelo outro, a não ser que esse outro esteja realmente em condição fisicamente, né, e emocionalmente, psicamente, totalmente debilitado, eu não tenho como eu abrir mão da minha vida pelo outro. Agora, se o outro está na cama, é outra coisa que eu tô falando, tá? Eu tô falando de outro contexto. Tô falando do contexto da qual a pessoa, ela tem que lidar com as frustrações dela. Então, tem que ser dito um não dentro da relação. Agora há pouco eu estava falando com a Ana em relação a um grupo de mulheres que existe aqui em Uberlândia, para quem está aqui em Uberlândia, que chama Mulheres que Amam Demais. E que tem essa recorrência de realmente relacionamentos, da qual elas realmente deixam tudo para viver a relação em questão do outro. E o tanto que isso é prejudicial, o tanto que isso machuca. E realmente são casos que realmente você vê que é a pessoa que traz muita dor. Então eu preciso entender já no começo, eu não preciso esperar vir um contexto desse para que eu vá procurar ajuda, né? Esteja dentro do contexto de uma relação totalmente de dependência ou codependência. Eu preciso entender sobre as minhas emoções. E eu preciso estar dentro dessa relação, eu estar dentro da relação. Não viver a relação enquanto ao outro. Eu preciso estar lá. Então, quando eu digo eu te amo, eu tenho que existir. Então, você está existindo dentro dessa relação? Ou vocês só estão vivendo um mundo fantástico?
No Mundo Fantástico de Bob tem esse desenho. Eu tenho um caso de consultório que eu vou dar para vocês como exemplo, que eu fiquei bem apreensiva quando eu ouvi o relato dessa moça. Que ela é uma moça que tem alguns cunhos religiosos, então isso passa também por uma vertente aí da religiosidade. E o que acontece? Ela teve um namoro santo, então ela não teve nenhuma relação, namorou por esse tempo e casou. E ela é casada por algum tempo, porém, esse casamento, ele teve somente o ato da consumação do casamento no dia do casamento. E agora, esse parceiro, ele falou que não gosta, e que não quer mais. Então, aí o que acontece? Atravessa várias questões, né, que aí agora precisa ser tratado, precisa ser entendido, né? Para você tratar uma relação é necessário, geralmente, que tenha as duas pessoas presentes. Não na mesma hora, né? Mas que venha um, que venha o outro, e depois a gente tem um contexto dos dois juntos para ver o que possa estar acontecendo e pode estar acompanhando e ajudando. E quando não tem o outro, é muito mais trabalhoso, porque você não sabe o que está acontecendo com o outro. A gente não pode tratar o outro de ouvir falar. Eu não posso tratar o outro de ouvir falar dele, não. Eu preciso que ele me expresse as emoções dele. Às vezes nem a pessoa mesmo consegue tratar a emoção, ela nem sabe o que ela está sentindo. Ela está sentindo uma coisa e acha que é outra. E agora a gente vê um caminho que vai ser muito mais difícil para caminhar, muito mais trabalhoso do que se ela entendesse que precisava conhecer essa pessoa melhor. Né, que precisava entender sobre as questões, inclusive sexuais. Aqui a gente está falando de questões sexuais. Se eu tenho uma pessoa que não gosta de sexo e eu gosto de sexo, eu preciso entender por que essa pessoa não gosta. Se ela não gosta, porque ela realmente não tem interesse, ou se tem alguma dor, se tem alguma outra questão envolvida nisso. Mas é nesse tempo que eu peço para vocês. Hoje eu peço para vocês para poder entender realmente sobre a relação ao outro, conhecer, trazer esse espaço e se dar ao trabalho de ouvir. Às vezes a gente é tão nervosa, tão desatenciosa, que a pessoa fala e a gente não ouve. A pessoa dá sinais e a gente só passa por cima. Ou a gente é tão brava que a pessoa não tem liberdade de falar. E tá tudo certo se a pessoa falar algo que nos afasta. Sabe por quê? Porque aquela pessoa é ela tá só falando pra você. E aí você tem a escolha de querer aquela pessoa daquela maneira ou não. E isso é com todo respeito. Com todo respeito, a gente afasta das pessoas sem ferir elas. Eu acabei de ler uma frase assim. Então a gente se afasta das pessoas com respeito. Olha, realmente, isso não funciona pra mim. Ai, mas eu vou sofrer demais. Sofre. O ser humano sofre. A gente oscila entre felicidade, tristeza, que se só tivesse felicidade a gente nem ia entender qual que é a importância que a felicidade tem. Procura um processo terapêutico, trabalhe em relação a isso, entenda você, tenha amor próprio, tenha autoconhecimento e a gente vai lá e lida com as frustrações. É assim que funciona. Ok? Meninas, muitíssimo obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Coloca o comentário de vocês são muito românticas, não são? Vão procurar entender melhor as suas emoções, vão procurar entender melhor as emoções dos outros. Me coloca aqui pra gente no comentário. E falando novamente, segue a gente no Spotify, aqui também no YouTube, ativa os sininhos, segue a gente lá no Instagram, tanto o Pod Estilo como Sônia Trindade Terapeuta, e não esquece de compartilhar caso você tenha gostado.